Capítulo 2 O chamado de Pedro. Na época de Jesus, todo menino judeu sonhava em ouvir a frase: "Ei, segue-me", de um rabino. Mas Pedro, como muitos, foi rejeitado nesse processo e se tornou um pescador. Ele conhecia o peso da rejeição, até o dia em que sua vida mudou. Após uma noite frustrada de pesca, Pedro teve um encontro com Jesus. No meio de uma simples manhã, ele testemunhou um milagre, a pesca maravilhosa. Mas o maior milagre veio logo depois, quando Jesus lhe disse: "Vem e segue-me". Esse foi o chamado que Pedro sempre sonhou, mas ele nunca imaginou que seria chamado pelo próprio Filho de Deus. Pedro, o rejeitado, agora foi escolhido para algo maior. Assim como Pedro, Deus te chama para sair de trás da árvore da rejeição. Ele te convida a viver o propósito que Ele preparou para você. O chamado é para todos nós. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso segundo dia de jejum e o capítulo do nosso livro hoje é o capítulo 2, o chamado de Pedro. Eu quero ler com vocês no capítulo 5 do livro de Lucas, que diz assim a partir do versículo 1, quando Jesus chama os discípulos, quando Jesus chama Pedro. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: "Vá para o fundo e lance a rede para pescar." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede." Isto fizeram, e apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador." Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homem." E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então nós vamos falar hoje, no nosso segundo dia de jejum, sobre o chamado de Pedro. O chamado de Pedro é interessante porque quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez e o chama, Pedro está numa fase de frustração. Ele passou toda a noite pescando, ele passou toda a noite trabalhando e ele não tinha pegado nada, não tinha apanhado nenhum peixe. Jesus pela manhã pede o barco dele para que pregue a palavra e convida Pedro para lançar a rede em uma profundidade maior, em um lugar mais profundo. E nessa primeira fase, Pedro vive um milagre sobrenatural. E é sempre assim, quando Jesus nos encontra, eu creio que foi assim com você, foi assim comigo, ele sempre usa esse padrão. Sempre que Jesus nos encontra e nos chama, nós estamos quebrados, nós estamos frustrados, nós estamos com algum problema no casamento. É sempre assim, quando Jesus te chama, é a empresa que não está bem, é os negócios que não vão bem, é de repente o casamento que não vai bem, mas ele, independente, Jesus independente do que nós estamos vivendo, irmãos, ele vai em busca de nos encontrar, ou seja, de nos chamar, independente da situação. Agora veja bem, Pedro está numa frustração terrível quando Jesus encontra ele. Essa é a primeira fase do nosso chamado. Não somos diferentes de Pedro. Quantas das vezes nós também nos frustramos,
Quando Jesus nos encontrou, quando ele nos chamou pela primeira vez, traga agora a sua memória, quando Jesus te chamou pela primeira vez, você também não estava bem, você não estava legal. Mas, independente disso, Jesus acredita no nosso chamado, Deus acredita no nosso chamado. Agora, detalhe, quando Jesus nos chama, ele nos convida para uma profundidade maior com ele. É por isso que ele diz assim: lance a rede em águas profundas. Então veja só, Deus nos encontra na beirada da praia, lavando a rede, frustrado, cansados, desanimado, mas ele nos convida a ir a um novo nível, a uma profundidade. Ele te encontra quebrado, mas ele não quer que você permaneça quebrado. Ele continua frustrado, mas ele te convida para viver algo mais profundo com ele. Essa é a primeira fase do nosso chamado. A segunda fase é um milagre que ele faz na nossa vida. Veja bem, Pedro disse para Jesus: eu não pesquei nada durante a noite, mas sob a tua palavra. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, amado irmão, irmã que nos ouve nessa live. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você andar sob a palavra de Deus, você também vai viver um milagre na sua vida, no seu chamado. Eu já quero profetizar e declarar que você vai viver o seu milagre. Eu já quero declarar que você irá viver o sobrenatural. Essa é a fase aonde essa terceira fase do nosso chamado é quando Jesus começa a operar milagre, começa a ajeitar o teu casamento, ele começa a colocar as coisas em ordem, você começa a viver uma série de milagres. Agora Pedro, ele está numa fase onde ele vai atender o chamado de Jesus. Jesus faz um convite para ele, diz assim: Pedro, a partir de agora, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Então Jesus, ele nos encontra na primeira fase do nosso chamado e ajeita a nossa vida, nos leva para um nível de profundidade maior, realiza muitos milagres, mas vai chegar uma fase do nosso chamado, onde ele vai te pedir para você entrar no reino, para você exercer o seu chamado. Pedro, vem comigo e eu vou fazer de você um pescador de homem. E o texto diz que deixando tudo, eles trouxeram os barcos deles para a beirada da praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é a fase onde você vai ter que fazer uma escolha, onde você vai ter que decidir, onde você vai ter que deixar coisas para trás. O chamado, ele exige renúncia. O chamado, ele exige que você deixe alguma coisa para trás para viver aquilo que Jesus, aquilo que Deus já tem preparado para você. Mas talvez você diga assim: mas pastor, como que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? Essa era uma preocupação que Pedro tinha. E agora eu quero falar com você sobre essa fase, que é a fase da recompensa do chamado. Está lá em Marcos capítulo 10, no versículo 28. Pedro também questionou. Pedro também estava preocupado, porque Pedro tinha família, Pedro tinha esposa, Pedro também pagava tributo. Diz assim: então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Então Jesus respondeu: em verdade, te digo que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente e no futuro 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então Pedro está preocupado com o que ele vai viver. Eu deixei tudo. E Jesus está garantindo para ele: quem deixou tudo pelo seu chamado, ele vai ser recompensado ainda nessa terra, com casa, com bens, com irmãos, com filhos espirituais, ou seja, com as
perseguições. O nosso chamado, ele tem perseguição. O nosso chamado, ele tem, sim, algumas perseguições que fazem parte. Mas a palavra de Deus diz, e Jesus diz o seguinte, que no mundo vindouro, ou seja, nós vamos ter isso já aqui na terra, mas também no futuro nós vamos ter a vida eterna. Essa é a maior recompensa do nosso chamado. Eu quero agora orar com você, onde você estiver. Eu queria que você agora se concentrasse, parasse um pouco e orasse comigo. E eu quero profetizar e declarar na tua vida que o seu chamado vai atingir muitas almas. Você também será um pescador de homens. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu filho, da tua filha, que está nessa live, que está escutando essa palavra, que escutou essa palavra, e eu profetizo e declaro na vida de cada um deles, que eles irão também viver tudo aquilo que o Senhor já projetou para a vida deles. Assim, eu abençoo e declaro todo medo sendo agora removido. Eu profetizo e declaro que o medo não vai ser um impeditivo. Eu profetizo e declaro que eles vão viver milagres sobrenaturais, assim como Pedro viveu. E eu declaro que eles irão também fazer as renúncias certas, porque a recompensa virá de ti. Eu profetizo que a recompensa, você que já está vivendo o seu chamado, eu profetizo e declaro, você também irá viver a recompensa de Deus na sua vida. Por fé nós oramos em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga amém. Então, muito bem. Esse foi o nosso capítulo e amanhã nós voltaremos com o capítulo 3. Um dia abençoado para você, um dia abençoado para o seu jejum. Fique na paz em nome de Jesus.